Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso sobre redes de computadores, hoje nós vamos tratar o modelo de camadas OSI e TCP/IP. A ideia dessa aula consiste em apresentar alguns conceitos sobre redes de computadores, discutir a importância do modelo em camadas, descrever as camadas presentes no modelo OSI e TCP/IP e explicar o procedimento de encapsulamento e desencapsulamento de dados. Bom, inicialmente nós temos que discutir o que é uma rede de computadores. Uma rede de computadores consiste num conjunto de máquinas as quais estão interconectadas por meio de enlaces de comunicação. Essas máquinas elas trocam informações entre si utilizando protocolos de comunicação. Bom, o que é um protocolo de comunicação? Fazendo uma analogia com uma conversa entre duas pessoas, nós temos que, para que haja um entendimento mútuo entre essas pessoas, elas precisam definir e seguir um conjunto de regras para que essa comunicação ocorra de forma correta. Na figura 1 de definição de protocolo, nós temos duas pessoas, as quais, por meio da linguagem portuguesa, elas conseguem se comunicar e transmitir algum tipo de mensagem. A mesma ideia nós temos em uma rede de computadores, onde nós podemos enviar mensagens de um ponto A de origem para um ponto B de destino. Então, um protocolo ele é responsável por gerenciar as comunicações entre os sistemas comunicantes, definindo o formato e a ordem das mensagens que são trocadas. Analisando a periferia de uma rede de computadores, nós temos que diversos dispositivos com capacidades computacionais distintas podem se comunicar independente da sua localização física, permitindo que clientes e provedores de serviço definem um modelo de negócio apropriado para que haja troca de informações entre essas entidades. Então nós temos questões extremamente importantes que envolvem desde a heterogeneidade dos dispositivos, a questão da geolocalização, o modelo de negócio que é implementado e, por último, a questão da segurança desses dados. Como gerenciar todo esse ambiente de redes de computadores? Fazendo uma analogia a uma viagem de avião, um determinado passageiro ele compra uma passagem para um determinado destino, despacha a sua bagagem, embarca pelos portões do aeroporto, realiza o procedimento de decolagem, nós temos o roteamento da aeronave feito pelo controlador de voo até que essa aeronave chegue ao destino. Após a aterrissagem, o passageiro desembarca, recupera a sua bagagem e pode realizar ou não alguma reclamação no guichê da companhia aérea. Todo procedimento discutido para uma viagem de avião entre um ponto de origem e um destino pode ser dividido em serviços que são implementados de forma modular. Dessa forma, para o exemplo de uma viagem de avião, pode-se criar 5 módulos distintos, os quais implementam serviços que são independentes. De forma análoga à viagem de avião, pode-se criar camadas para a representação de um sistema de uma rede de computadores, onde cada camada proporciona um modo estruturado para a discussão dos componentes do sistema que está sendo implementado, o que facilita o gerenciamento e a atualização dos componentes do sistema. Dessa forma, um desenvolvedor ele pode criar o seu ambiente, prestar um serviço de acordo com o modelo de negócio definido, lidar com diversas comunicações de dispositivos, os quais estão geograficamente distribuídos, e implementar políticas de segurança que permitam gerenciar e providenciar um serviço de qualidade para os seus usuários. Dessa forma, por meio da arquitetura de camadas, surgiu então 2 modelos de destaque, o modelo OSI e o modelo TCP/IP, que nós vamos discutir a seguir. O modelo OSI é um modelo que surgiu na década de 70 e possui. Dessa forma, nós temos que o modelo OSI é dividido em 7 camadas, enquanto o modelo TCP/IP é dividido em 5 camadas, segundo as definições de Kurose. Nesses modelos, nós podemos ver que no modelo TCP/IP, a camada de aplicação implementa os serviços de aplicação, apresentação e sessão definidos no modelo OSI. Essas atribuições ficam a cargo do desenvolvedor.
Analisando cada camada, nós temos que a camada de aplicação é onde residem as aplicações da rede. A camada de apresentação ela é responsável pela formatação dos dados, uma vez que a heterogeneidade de uma rede de computadores ela é muito grande. Dessa forma, formatações devem ser definidas de modo que diversos dispositivos com configurações diferentes possam se comunicar. A camada de seção ela é responsável pelo estabelecimento de seções entre as entidades comunicantes dentro dessa rede de computadores, de modo que o desenvolvedor ele deve se preocupar com questões relacionadas à segurança, por exemplo. A camada de transporte é responsável pela comunicação lógica entre os processos de uma determinada aplicação. Então é nessa camada que as mensagens são carregadas entre um lado emissor para o lado receptor. Na camada de rede, nós temos a comunicação lógica entre hospedeiros distintos. Então, nós temos a movimentação, o estabelecimento de comunicação entre um hospedeiro de origem com um hospedeiro de destino, permitindo que pacotes sejam enviados de um ponto da rede para outro. Na camada de enlace, nós temos protocolos responsáveis por guiar os quadros pelos enlaces de comunicação, passando por diversos dispositivos ao longo da rota entre a origem e o destino. Por fim, na camada física, nós temos a movimentação dos dados da origem para o destino de forma a trafegar bits por bits. Portanto, uma determinada mensagem da camada de aplicação ela é enviada para as camadas inferiores, de forma que essas camadas inferiores prestam serviço para as camadas superiores. Uma característica extremamente importante é o encapsulamento de dados, onde informações adicionais elas são anexadas ao cabeçalho de uma determinada mensagem. Essas informações elas são importantes para que cada protocolo em questão saiba manipular os dados de forma apropriada. Então, a mensagem da camada de aplicação e as informações de cabeçalho da camada de transporte juntas constituem um segmento da camada de transporte. Essas informações são encapsuladas com informações da camada de rede, gerando um datagrama, a qual, por sua vez, recebe informações do protocolo em questão, gerando um quadro, e esse quadro é trafegado bit a bit pela rede. Então, em resumo, nós temos que a camada de aplicação ela é responsável por hospedar as aplicações que desejam enviar mensagens partindo de um ponto de origem até um ponto de destino. Cada aplicação ela é desenvolvida de acordo com o protocolo. Por exemplo, o protocolo HTTP ele é responsável por envio de requisições web. O protocolo SMTP ele é utilizado para aplicações de envio de correio eletrônico. O protocolo DNS ele é responsável pela tradução de um endereço, de um nome de um determinado provedor para um endereço IP. Por fim, o protocolo FTP ele é utilizado em aplicações de transferência de arquivos. Nesse ponto, a mensagem de uma determinada aplicação ela é encapsulada com informações dos protocolos em questão e é enviada para a camada de transporte. Na camada de transporte ocorre a comunicação lógica entre processos. Uma determinada aplicação ela é composta por diversos processos, os quais são identificados por meio de sockets. Então, do envio de uma determinada mensagem da origem para o destino, são utilizados as portas de origem e porta de destino, as quais são utilizadas por identificar o socket que representa um determinado processo de uma determinada aplicação. Entre os protocolos utilizados na camada de transporte, nós temos o TCP, que lida com a transferência confiável de dados, e o DP, transferência não confiável de dados. Então, após a inserção, o encapsulamento de informações dos protocolos sobre a mensagem, é gerado um segmento. Esse segmento ele é enviado para a camada de rede, a qual é responsável pela comunicação lógica entre os hospedeiros. Nessa camada são inseridas informações pelos protocolos de rede, dos quais nós podemos citar o IPv4, o protocolo IPv6, o IPsec, que lida com questões de tunelamento e segurança de informações, o protocolo ICMP,
o qual lida com o tráfego de informações de erro, entre outros protocolos, que vão definir rotas distintas entre a origem e o destino. Destaca-se nesse ponto a inserção de informações como o IP de origem e o IP de destino das entidades. Então, o segmento recebe informações desses protocolos por meio do encapsulamento, gerando um datagrama. Esse datagrama ele é enviado para a camada de enlace, a qual é responsável por guiar, por meio de protocolos, esse datagrama pelos diversos enlaces de comunicação até o seu destino. Nesse ponto, são inseridas informações no cabeçalho referentes ao MAC de origem e o MAC de destino daquela interface de rede que está sendo utilizada. Então, cada interface de rede possui um identificador exclusivo representado pelo número MAC. Entre os protocolos, nós podemos citar o protocolo Ethernet e o protocolo Wi-Fi. Dessa forma, um datagrama, após ser encapsulado com informações do protocolo em questão da camada de enlace, transforma-se num quadro. Esse quadro é enviado para a camada física, a qual é responsável por enviar o quadro bit a bit pelo meio de comunicação que está sendo utilizado. Nessa camada, nós não temos a definição de protocolos, e sim a utilização de meios físicos, dos quais nós podemos utilizar cabo coaxial, cabo par trançado, fibra ótica, satélite, radiodifusão. Então essa informação presente no quadro, ela é propagada pelo enlace de comunicação a uma taxa de bits por segundo até chegar ao seu destino. Ao longo desse trajeto, essa informação ela é propagada por diversos enlaces de comunicação, roteadores, comutadores de pacotes. Ao chegar no destino, essa informação ela é desencapsulada, onde as informações do cabeçalho são extraídas e passadas para a camada superior até chegar na camada de aplicação. Bom, após apresentar brevemente cada camada dos modelos OSI e TCP/IP, fica a recomendação dos seguintes livros para maiores informações: o livro do Kurose e o livro do Tannenbaum. Assim chegamos ao final dessa nossa primeira aula sobre modelo de camadas OSI e TCP/IP. Espero que vocês tenham gostado.